Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a você, meu irmão. Hoje nós estamos na sexta-feira da terceira semana da Páscoa. Hoje o salmista no Salmo 116, 117 diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Você seja o próprio Evangelho no seu trabalho, na sua casa, na sua comunidade. O anúncio de Deus. Deus vai falar para nós nesse dia que Ele está numa sinagoga. E o capítulo 6, ele nos leva à comunhão com Jesus. Ele está onde? Na sinagoga, na igreja. Não é em casa, não é no trabalho nem no jardim, na sinagoga. Então você deve partilhar, ir para a sinagoga, ir para a sua igreja, fazer comunidade. Hoje, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, Lucas fala da conversão de Paulo. E ele pergunta a Paulo, Jesus: Paulo, por que me persegue? Saulo foi chamado a ser o que? Comunidade naquele momento. Será que a seguida de Paulo está ainda em nós? Quando Saulo entra na luz da fé, ele só entra na luz da fé quando ele é batizado. Você é batizado. O que você faz para viver o seu batismo? Como está a nossa comunhão com Jesus, como nós que somos batizados? Como vai a nossa docilidade com nossos irmãos e irmãs, como diz o Diácono Vanderlan? Como vai a sua docilidade com as pessoas, com a vida, com o que você faz? Como vai a sua docilidade? Isso é a Eucaristia. Então vamos nos preparar, pedir a Deus que nós estamos com Deus e em Deus, que nós não estamos sozinhos, por maior que seja a tempestade da nossa vida, Deus está do nosso lado e vamos caminhando. E pedindo a Deus uma graça. Senhor, que eu comungue sempre na Tua presença, na Eucaristia, que meu coração sempre, ao comungar, me torne semelhante ao vosso coração. A liturgia de hoje nós vamos meditar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e o Evangelho de João 6, de 52 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade eu vos digo, que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terei a vida em vós. E come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. E como a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim o que me come beberá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram no deserto. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Jesus chama todo tipo de pessoa para a sua obra. Chama pescadores, chama cobradores de impostos, chama herodianos, chama nós. Jesus não tem medo, meu irmão, minha irmã, de chamar um perseguidor para se tornar discípulo. Jesus aposta em cada um de nós, em mim e em você. Jesus, Ele está nos falando da Eucaristia. A Eucaristia é o pão vivo descido do céu para atravessar o deserto da nossa vida. É o sacrifício de Cristo atualizado
nos nossos altares. Saulo, que tornou Paulo, vai passar de perseguidor para perseguido, com imenso dinamismo e intrepidez na missão. Paulo diz que eu era perseguidor do caminho, nome dado ao movimento cristão. Como você conhecia um cristão naquela época? As pessoas que seguiam o caminho eram cristãos. E nenhum tinha medo de dizer que seguia o caminho. Hoje nós iniciamos Atos, no capítulo 9, os apóstolos em Jerusalém, conforme descreveu Lucas. Depois vem o grupo dos 7 diáconos, que nós destacamos a pessoa de Estevão e de Felipe. Eles pregaram e expandiram a missão, a palavra do Evangelho. Saulo tinha carta para prender todas as pessoas que seguissem o caminho. O cristianismo primitivo, né, era algo dinâmico. E nossa entrada tem um nome no cristianismo: ser caminho, ser ponte para as pessoas. Quem quer ser meu discípulo, siga-me, de Jesus. Encontramos aqui uma das adesões mais relevantes, a adesão de Paulo, um cidadão da cidade de Tarso. E é o que Paulo ia fazer em Damasco. Paulo em Damasco, ele ia fazer o quê? Pergunta a você e a mim. Ele ia fazer o quê em Damasco, que é tão longe da capital, 200 quilômetros, ir para Damasco? Fazer o quê? Diga aí, diácono. Ele ia para Damasco capturar os cristãos e arrastar eles até Jerusalém. A pessoa, 200 quilômetros, como o cristianismo tinha se expandido para o norte da Palestina. E Paulo, ele foi ofuscado por uma grande luz. Ele cai por terra e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? A pergunta de Paulo qual é? Quem és, Senhor? Jesus se identifica para Saulo: eu sou os perseguidos que você vem perseguindo. Paulo pergunta: o que queres que eu faça? Naquele momento se dá a conversão de Paulo. Ele é um vocacionado que se volta para o reino de Deus. Então nós temos 3 narrativas da conversão de Paulo. A primeira narrativa é que ele se apresenta como um perseguidor do caminho, quando vai para Damasco. A segunda narrativa é quando ele orienta Ananias para curar a cegueira de Saulo. Ele anuncia para Saulo o querigma. E o terceiro momento é o batismo, quando seu processo de iniciação cristã em Damasco passa a ser chamado de Paulo. Paulo se transformou num missionário apaixonado por Jesus, que não media esforços, muito destemor. E as perseguições, elas eram enfrentadas com muita altivez, pois de perseguidor e de perseguição Paulo entendia muito bem. Ele entendeu o que aconteceu com ele foi obra do Espírito Santo. E ele começou a enxergar a vida com um novo olhar. Hoje João vem no capítulo 6, amanhã nós concluímos no capítulo 6, dizer: como pode esse homem dar sua carne e o seu sangue para beber? Em verdade eu vos digo, que não comer a carne e beber do meu sangue, não tereis a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Diz Jesus: eu sou o pão descido do céu, e comendo esse pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus, meu irmão, minha irmã, na sinagoga de Cafarnaum. Essa linguagem, comer a carne, beber o sangue, não era fácil de entender. Como hoje ninguém entende muito não, ainda não. Mas a gente não pode ler as coisas de maneira fundamentalista. Não pode, meu irmão, que é isso?
no ano de 2021, deturparia todo o sentido que Jesus dava à sua palavra. Depois da ressurreição, os discípulos entenderam de Jesus o relato que ele tinha feito do pão e do vinho nas celebrações, mas só depois da ressurreição. Beber o vinho e comer o pão é assimilar o projeto de Jesus. Beber o vinho e comer o pão, eu repito, é assimilar o projeto de Jesus. Comer a minha carne, beber o meu sangue, é saber qual o meu projeto. O mesmo deve acontecer a todos que aderem a Jesus. Os vocábulos carne e sangue indicam a totalidade do ser humano. Eu entendo todo o projeto de Deus quando eu comungo, de forma que todo ser deixe ser tomado por Ele. É assim que Ele se alimenta na caminhada com o Pai. E jamais desfalecerá pelo caminho, jamais. Quem come o pão da vida se alimenta para a vida. A Eucaristia, meu irmão, minha irmã, embora constituída de plenitude de vida sacramental, não é um prêmio para os perfeitos, não, já dizia Paulo. É um remédio generoso, é um alimento para os fracos. A igreja é a casa fraterna, meu irmão, minha irmã, onde há lugar para todos. E a Eucaristia é o sacrifício físico de Jesus. Aceite o seu projeto, comungue. Nele podemos ver muitas curas na Eucaristia, curas físicas, curas morais, curas espirituais, curas psíquicas. Quantas pessoas vão àquela fila da Eucaristia sem vida, enferma na alma, no corpo? Quantas pessoas comungam e se sentem preenchidas por Deus? Eu vejo muita gente entrar na fila da Eucaristia como qualquer fila, como uma fila de banco. A Eucaristia, meu irmão, minha irmã, é a carne e o sangue de Jesus. Quando a consagração, quando o padre levanta a Eucaristia, olhe para ele, Jesus. Jesus, pela palavra proclamada, eu me uno a ti nessa hora. Ele que baixa a cabeça, nem olha. Fica lendo no Evangelho. Ele é proclamado para você escutar e guardar no seu coração. É para você ler em casa. Não tem tempo não? Lê em casa, antes de sair para a igreja. Olha, pessoal, o cálice que eu vou receber, eu vou me converter. Não olhe para o lado, não olhe para frente. Na fila da comunhão, olhe para Jesus. Faça reflexo do Evangelho que você escutou e colocou em prática. Todo Evangelho proclamado é uma conversão anunciada. E olhe para dentro de você. Tem uma canção que eu conheço que diz assim: comungar é tornar-se um perigo, viemos incomodar. Então receba o Senhor, volte para o seu banco, ore, fale com Ele, permita e provoque que Ele fale com você também. A cada dia nós vamos comungando Jesus, que falou na palavra daquele dia. Cada celebração tem uma mensagem para mim e para você. Então anote para não esquecer e responda para você mesmo. Participar da Eucaristia é comungar o corpo místico de Jesus. Eu sou presença de Jesus na vida do meu irmão ou só vou para a igreja por ir? Tem que ir para a igreja e ser presença viva na sua comunidade, na sua vizinhança. A Eucaristia, meu irmão, nos aponta para o céu. A Eucaristia me lembra que eu vou para o céu. E comer e beber permanecerá em mim e eu nele, de Jesus. Por isso, meu irmão, a gente adora Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. A igreja aprendeu a beleza da adoração. Adorar no Santíssimo Sacramento é permanecer nesse Deus que nos dá a sua carne a cada um de nós e o seu sangue. Já perguntou para você qual é a sua causa nessa terra? Qual é a sua causa para continuar a paz de família? Qual é a sua causa para se continuar diácono, continuar padre, continuar bispo? Qual é a sua causa?
e responda com firmeza, meu irmão, minha irmã. Minha causa para me tornar pessoa de Deus, minha causa é Jesus Cristo, que vive em mim e viverá para sempre. Então adore mais a Deus, que Ele venha a você gratuitamente. Peça perdão, entre em unidade com esse Deus e veja a mensagem recebida nessa celebração. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero abençoar você nesse momento, que você tenha um dia alegre e feliz, que você possa notar aquilo que mais te chamou a atenção, esse Evangelho de João no capítulo 6, onde Jesus se apresenta como o pão da vida. O projeto de Jesus, nós também assumimos, que é dar vida a quem não tem vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor volte para ti e tenha misericórdia de ti. Amém. Volte para ti o teu olhar e te dê a tua paz. Amém. Abençoai-vos, Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A causa de Jesus nessa terra é ajudar uns aos outros. Ajude o seu irmão que não tem pão na sua mesa. Paz e bem.